Uma das coisas que a enorme maior parte das pessoas não entende quando está falando de política é que é teoricamente impossível que o Estado funcione. E por funciona, eu não tô querendo dizer funcionar pros políticos, eu tô dizendo ele entregar pra você aquilo que você mais demanda, de um jeito mais conveniente pra você, etc. Ele fornecer os serviços e produtos que você precisa. É teoricamente impossível que isso aconteça, é uma impossibilidade lógica. E por quê? Aliás, primeiro, só pra contextualizar, por que eu tô falando disso? Por que eu trouxe esse assunto? Porque o vídeo passado foi sobre aquela ideia do Bolsonaro de colocar 10 novos ministros no STF, porque daí ele não vai mais ficar aparelhado, e daí ele vai funcionar melhor e tudo mais, eu tava criticando isso. E algumas pessoas falaram, não, mas tem outros jeitos da gente fazer o serviço, né, do STF, que eles não pensam como um serviço, mas a gente entra nisso. Tem outros jeitos da gente fazer. É só a gente formular o STF, tipo, sei lá, a cada 4 anos troca o ministro, ou é sorteio, ou é concurso, ou vai ser sabatinado, ou cada estado nomeia um, ou... Muitas pessoas tentaram surgir com ideias diferentes de como organizar um STF de maneiras que ele funcione sem perceber que isso é logicamente impossível. Isso acontece... quando a gente tenta falar de sistemas, vai ser parlamentarismo, monarquia, não tem como nenhum deles funcionar. Por quê? Isso é economia básica, basicamente. Isso é o que o Mises sacou nos anos 20 na teoria do cálculo econômico no socialismo. E o que ele percebeu? Não tem como você coordenar alguma coisa numa economia se você não responde a um sistema de preços, simplesmente. Porque o que acontece? Como é que a economia funciona? Você tem um empreendedor no meio. Isso é absolutamente fundamental de se entender quando a gente fala de economia, e é uma tragédia extremamente depressiva, que a maior parte das escolas de economia hoje basicamente negligencia o empreendedor, é uma coisa assim triste, mas dentro de uma visão austríaca você tem o empreendedor como ponto central da economia. O que ele faz, como não ponto central, mas como motor, é o troço que faz mexer, ele que faz os negócios andar, ele que faz as curvas se mexerem, ok? Elas não se mexem, a demanda não surge, empresas não surgem do nada porque, sei lá, o governo estimulando, empreendedores fazem. Como? O empreendedor, ele lê duas coisas. O sistema de preços, que é o que? A manifestação de vocês, as demandas de vocês, o que vocês querem, o que vocês não querem, o que tá vendendo, o que não tá vendendo, quais são os preços que estão no sistema. E do outro lado, ele olha os preços para produzir alguma coisa. Então, os preços de terra, de trabalho, de matérias-primas, de tudo. E ele vai, então, tentar olhar e falar, pera, como é que eu junto Lé com Cré para dar lucro? É isso, o cara tá tentando juntar as pontas. Mas ele precisa desses dois sistemas. Ele precisa desses dois lados, desses dois inputs. Ele precisa de um sistema de preços e ele vai tentar coordenar as coisas aqui. Então ele vai tentar juntar matérias-primas aqui, misturar alguma coisa, produzir e vir para você. Ah, não, mas no fim não saiu. Talvez tenha alguma coisa errada no processo. Como é que eu ajusto isso? Ah, eu chego lá e vendeu pra caramba. Ah, então tem que trazer mais recursos pra cá. Aí outro empreendedor vai olhar e falar, puta, é uma boa ideia, mas se eu mexer isso aqui, na verdade fica melhor. Um vai começar a copiar o outro, enfim. E aí eu entrei até um pouco de mais empreendedorismo nesse negócio de copiar, mas o fato é que você precisa desse sistema de preços e da possibilidade de alguém não comprar um produto ou serviço com uma sinalização de oferta e demanda para que empreendedores organizem produtos e serviços para atender às suas demandas. É por isso que comunismo e socialismo não funcionam, porque eles não têm sistemas de preço. Então não tem como um empreendedor saber que produtos, que meios de produção, que terras, trabalho e matérias-primas ele precisa combinar para produzir alguma coisa para você. Porque ele não sabe o preço delas, ele não sabe a rentabilidade, o retorno delas, e ele não sabe o que você quer, não tem um sistema de preço, não tem nada, então não tem como você juntar lá com CRE, nada funciona. Aí você fala, mas então a gente vai fazer um sistema então de pesquisa, né? A gente vai perguntar para as pessoas, a gente vai fazer uma pesquisa de opinião e tudo mais. Você sabe que isso não vai funcionar no comunismo, porque os caras tentaram todos os jeitos possíveis do cara tentar construir algum sistema de juntar os dois pontos. Tentaram. E aí, onde que o socialismo deu certo? A gente sabe disso para economia, a gente sabe disso para trigo, a gente sabe disso para fornecimento de comida e tudo mais. É por isso que mesmo o Lula desistiu de tentar fornecer comida pelo Estado. Ele falou, não, eu vou pagar mesmo, a gente pega aqui, cobra imposto, dá o dinheiro e você vai lá e compra. Por quê? Porque eu sei que o mercado funciona e se eu tentasse alimentar a população, todo mundo morrer de fome. Ele já sabe disso. Até esse sujeito entendeu. Mas, e agora a gente entende isso para produtos, para serviços e tudo mais. O que a gente precisa entender é que as coisas que você gostaria que o Estado fizesse são também produtos e serviços. É só que a gente arbitrariamente
não pensa neles como tal. A gente pensa que justiça é... Falando do STF, vamos falar da coisa mais assim que a galera tem mais dificuldade de imaginar, assim, como seria assim o Estado. Bom, é também difícil imaginar como seria com o Estado, porque não tem como imaginar um jeito que funcione, mas enfim. O que é justiça? Justiça é um serviço. É só que as pessoas pensam assim, não, tem serviços lá, tipo telefonia, internet, a entrega de cerveja artesanal, tem todas essas coisas bonitas, e daí tem justiça. E justiça é o quê? É um direito. Isso já pode ser só... Se você chamar assim de direito, já é o suficiente pra alguém falar, pera, vai dar merda. Não é... Eles tentaram fazer saúde, educação e moradia ser direito, não tá dando certo, né? Não. Então quando você transforma... Não é... É um serviço. É o sujeito tentar descobrir, peraí, o que é lei? O que tá certo, o que tá errado? Que formas de contrato são válidas e são inválidas? Tem uma treta, tem uma peleia aqui entre o senhor A e o senhor B. Eles estão tretando, então alguém precisa chegar, coletar as informações do que aconteceu, dar uma decisão do que é realmente que deveria ter acontecido, se algum lado tá certo, se os dois estão errados, enfim, dar uma decisão e fazer as outras pessoas entenderem isso e fazer essa decisão valer. Isso é um serviço. E se esse serviço não for coordenado por um sistema de preços, e se esse serviço não tiver a opção de você não comprar ele não vai funcionar. E ponto final. Não tem como você fazer essa coordenação econômica. Mas a gente tem, assim, super boa vontade. Cara, muito comunista, muito socialista tinha boa vontade 10, cara. Não, mas a gente vai fazer uma votação. O que é? É uma pesquisa de opinião. Cara, se eu falasse assim, vamos fazer uma votação sobre a produção de trigo, vai morrer todo mundo. E se a gente fizesse uma votação sobre o fornecimento de serviço de energia no Brasil, vai morrer todo mundo, vai voltar pra Idade da Pedra. E se a gente fizesse uma votação para fazer um sistema super convoluto e indireto de como a gente vai fornecer justiça, não vai ter fornecimento de justiça, vai funcionar tão bem quanto uma repartição estatal qualquer. Isso é lógica econômica básica. Então, para esclarecer, se você quiser um sistema de justiça que funciona, se você quiser, na verdade, um sistema qualquer coisa que funciona, ele vai precisar estar submisso a um sistema de preços e você vai ter que dar aos indivíduos a possibilidade de não comprar ele, ou seja, ele vai ter que estar em competição, ele não pode ser um monopólio coercitivo, porque essa que é a coisa. Sabe, esse é um dos desafios que eu vivo fazendo aos estatistas. Me explica por que o STF deveria funcionar. Que incentivo que ele tem? Todo mundo é obrigado a seguir, todo mundo é obrigado a pagar. Qual é o incentivo que ele tem para trabalhar mais ou melhor? O que poderia punir? O que poderia impedir ele? Uma galera pegar um monte de pau e pedra e ir lá e meter fogo no negócio. Bom, sim, aí eles vão colocar outro. Tá bom, eles colocaram outro. Tá bom. Qual é o incentivo que esse novo tem para funcionar? Ok, então você vai ter que ter esse sistema operando em um mercado sob um sistema de preços, em competição com as pessoas podendo não participar dele, o que implica, logicamente, um direito de secessão individual. E essa é a conclusão que a gente tem até agora. E, na verdade, tem um argumento até dentro desse, que foi mais explicitado pelo Hayek, e o Jesus Huerta de Soto usa isso dentro da crítica dele contra o liberalismo clássico, que ele tá falando, por que o liberalismo clássico deu errado, né? A ideia de você conter um Estado com uma constituição e separação de três poderes, né? Onde que isso conteve o Estado? Bom, exatamente, em lugar nenhum, mas ele tá querendo mostrar porque isso não funcionou e ele usa muito o Hayek, ele coloca 4 argumentos que são dentro da ideia do Hayek também, porque o que o Mises estava dizendo é que assim, mesmo que você tenha informação, mesmo que você saiba onde as pessoas moram, mesmo que você tenha os dados, assim, tudo da economia, todos os pontos de o que existe, você ainda assim não consegue calcular o que fazer com isso. O que o Hayek fala é, mas você não consegue nem, na verdade, ter esses pontos do que precisa ser feito, do que as pessoas querem. Você sequer tem como acessar essa informação. Porque assim, eu tô falando, você não consegue ter um sistema de justiça sem um sistema de preços. Legal. Mas ainda mais, se a gente for pra dentro desse problema, que já é o suficiente pra refutar, mas se a gente for pra dentro desse problema, você ainda tem problema de, mas o que você acha que é justiça? O que você acha? O que você demanda mais em termos de proteção da sua propriedade privada, da resolução de disputas, etc. O que você acha mais urgente? Esse é, na verdade, também um problema da política, quer dizer assim, você coloca um governo lá, e o governo vai decidir o que ele acha mais importante. Mas não quer dizer que todo mundo acha isso mais importante, ou que isso realmente é o que é mais importante. É só o que eles acham que é mais importante. Então você tem esse problema de informação, você não tem como transferir ela. Isso que o Hayek fala
dentro de um sistema de preços. O sistema de preços ele transmite informação de um lado para o outro. E o problema, primeiro, né, dos 4 argumentos, o primeiro problema de você organizar um sistema de justiça ou qualquer realmente serviço ou produto estatal é que ele precisaria de uma quantidade absolutamente inimaginável de informação, que é o que você tem que ter com o Estado hoje. O Estado quer organizar qual é o melhor sistema de justiça ou fazer um sistema de justiça para a população. Tá, então ele tem que saber tudo. Tudo. O que ele não precisa saber para fazer esse cálculo? Sabe? Outro exemplo disso, né? Vários bancos aí, vários estatísticos, vários estatísticos tentaram calcular quem era mais provável que ganhasse a Copa do Mundo, e vários estavam apontando no começo da Copa que era a Alemanha. Aí você fala assim, mas Granha, você não é sequer capaz de listar todas as variáveis necessárias dentro do cálculo para fazer esse cálculo. O argumento do Mises é, mesmo que você tivesse, você não conseguiria. O argumento do Hayek é, você não consegue nem ter essa informação. Então esse é o problema. Primeiro, você precisa de uma quantidade absurda de informação e o Estado não tem essa informação. Como ele não tem essa informação, ele não é capaz de formar um sistema de justiça, um STF, uma polícia, nada. Ele não é capaz de coordenar nada de acordo com o que você precisa, porque ele não sabe. Segundo, tem outro problema nessa parte de transmissão de informação que é, nem você sabe. Esse é o problema. Se eu perguntasse pra você, você sabe isso tacitamente, ok? Na verdade, isso é um jeito mais correto de dizer. Você tem uma noção do que é, mas se eu fosse pra você e perguntasse assim, rapaz, em que proporção, né? Vamos aqui alocar recursos, né? O Estado tem aqui uns recursos, tem uns trilhão aqui. Em que proporção você julga que isso aqui vai melhor atender às suas necessidades? Assim, quanto que a gente coloca na justiça? 5% ou 5,3%? O que você acha melhor? Você não consegue... Ou eu pergunto assim pra você, o que você quer de serviços de justiça? O que você demanda agora? Você vai começar a falar um monte de coisa, mas aí eu pergunto, o que é mais prioritário? E quanto em relação às outras coisas? O exemplo que o Jeffrey Tucker usa, porque o Jeffrey Tucker é bem hayekiano nesse sentido, que ele saca, que foi o jeito que ele entendeu que o Hayek queria dizer isso. É curioso o Jeffrey Tucker contando essa história, porque ele fala assim, que ele nunca tinha entendido realmente esse ponto do Hayek até ele ir pra São Paulo. O Jeffrey Tucker é um americano, tá? Só pra você ter noção. E ele falou, eu tava num restaurante, né, vendo toda a cidade de São Paulo e vendo toda aquela organização de bairros, e eu pensei, caramba, não tem como possivelmente um bairro saber o que o outro precisa ou o que... Foi meio que saindo. E ele fala... E daí depois o que aconteceu foi que daí eu baixei o olhar, né? Tô num restaurante e tinha um casal. E daí eu olhei pro casal e eu pensei assim... Será que um deles é capaz de articular pro outro o que ele sente pelo outro? Ou será que ele é capaz de articular pra ele mesmo o que eu sinto sobre essa outra pessoa? Você não é capaz de articular esse conhecimento. Então, mesmo que existisse uma forma de você calcular e tudo mais, não tem como as pessoas falarem assim, não, olha, tá aqui a listinha do que eu preciso, do que eu acho, tal, computa aí. Não tem como fazer isso. O terceiro problema de informação aí é essa informação ela não é permanente. Então, assim, você vai elaborar uma listinha assim de o que eu acho que o Estado devia estar fazendo. Aí você vai lá e entrega. Aí você entrega a listinha, vai pra casa, para e pensa um pouco e fala... Pensando bem, ou alguma coisa acontece, né? Você entrega a listinha pra lá e você vê um vídeo no YouTube e pensa... Eu acho que, na verdade, eu errei. Essa coisa que eu achei que era a quarta mais importante devia ser a segunda. Ou eu descobri uma coisa nova que eu não achava importante, eu acho. Ou tinha uma coisa que eu achava muito importante que eu pensei que era puta burrice, pra que isso? Então, a informação muda a todo tempo. Ou seja, se você fosse capaz de articular a sua informação, e se você fosse capaz de dá-la pro Estado, e se ele fosse capaz de computar isso, basicamente, após o momento em que você entregou isso, essa informação mudou. Então não tem como... O cálculo que o Estado vai fazer lá atrás, de o que ele precisa fazer para organizar, de como ele vai organizar o sistema político e tudo mais, não vai se adequar à nova situação, ele vai se adequar a uma situação no passado, porque você não tem como dar uma informação no futuro, né, do que eu vou querer no futuro, porque o futuro tá lá, ele não tá aqui. Se você soubesse hoje, não seria o futuro, seria o presente. Então não funciona. E é importante entender que é isso que o empreendedor faz. Ele especula sobre uma situação futura de demandas e ofertas e preços, etc. Porque o empreendedor ele nunca está se preparando para o hoje. O hoje já foi, o hoje já era. Você pode olhar e falar, puta, eu deveria ter feito isso. Olha, cara, é muito fácil fazer isso, né? Todo mundo consegue olhar para trás e falar, pensando bem, cara, eu acho que o Japão de fato ia perder aquele jogo. Ele tá ganhando 2-0, a Bélgica foi lá e virou. Né? Agora que eu vi, eu já sei. Não. Olhando para trás, olhando para agora é fácil. O que o empreendedor faz é tentar especular, olha, quais que são as direções que eu estou vendo aqui? Se as pessoas têm essa demanda,
Eu suponho que elas, ou mais ou menos um número igual de pessoas, vai continuar tendo essa demanda, uma seleção relativamente pequena, daqui a um ano, quando tiver pronta todas as coisas que eu estou tentando fazer para vender para elas. É uma suposição. Então, por isso que você tem erro empresarial, né? Por isso que você tem um erro do empreendedor. Porque se não tivesse, não ia ter problema do universo, basicamente. Mas é por isso que ele erra, porque ele não consegue prever certinho o que é lá na frente. Um bom empreendedor é quem consegue especular bem o futuro, e um mau empreendedor é o cara que só mete mancada e, sei lá, acha que o problema é porque faltou Estado para regular o negócio dele. Esse é um mau empreendedor. Então o que ele está fazendo é trabalhando com a incerteza do futuro. Se você vai tentar fazer um cálculo baseado em informações que você vai passar para o Estado, do que precisa, né? Vamos votar, ou vamos ter a nossa opinião, vai ter uma pesquisa, democracia direta. Tá bom, pode fazer qualquer sistema. Ele sempre vai estar pensando pro passado, ele sempre vai estar tentando criar alguma coisa que já não responde mais. Para você ter alguma coisa que vai responder às pessoas, você vai ter que ter uma atividade empreendedora nisso. E aí vem o quarto problema, que é o argumento que Jesus Huerta de Soto coloca sobre a impossibilidade lógica do Estado, que é o caráter coercitivo e monopolista dele impede justamente esse empreendedorismo que resolveria o seu problema. Então o que acontece? Não é como se você tivesse uma empresa, né, o Estado ele surgiu naturalmente e ninguém nunca tentou competir. Não, eu adoraria competir com o Estado. Não é como se ele fosse assim uma empresa, todo mundo... Não, o que acontece é que ele é uma empresa. E se alguma outra empresa tentar surgir para competir com o serviço dele de governança, de justiça, de resolução de disputas, proteção e registro de propriedade privada, qualquer outra coisa, ele vai explodir com desproporcional violência esta outra empresa. É como se você tem um mercadinho e você abre um mercadinho do lado, o dono do outro mercadinho, né, pega um fuzil, vai lá e dá um tiro na sua cabeça. É isso que acontece. Então o que acontece? Se ele falha, e ele vai falhar, né? Não é ser quando ele falhar, não tem como outro empreendedor entrar e falar, pera, eu acho que eu consigo supor que ele falhou por causa disso aqui. Então ele falhou tanto, eu consigo falhar um pouquinho menos. Eu acho que eu consigo fazer um serviço menos lixo. Então eu vou tentar. Não tem como. Não tem como você ter um mecanismo natural de um empreendedor, um mecanismo natural de mercado, né? De um empreendedor olhar os erros dos outros empreendedores, olhar o que está acontecendo e tentar responder. Não. Você vai ter uma empresa e essa empresa decide o que ela vai fazer e acabou. E quem tentar concorrer, quem tentar coletar informação, quem tentar operar por um sistema de preços, será tratado como um criminoso, multado, preso e, se resistir, morto. Então é por isso que não tem como, é logicamente impossível você criar um set de regras, um sistema governamental qualquer, que seja capaz de fornecer aquilo que você precisa. Ele não tem capacidade de entender isso sem um sistema de preços e sem um mercado, e mesmo, apesar disso, né, ele não tem nem sequer como acessar essa informação, e ele detona justamente quem é capaz de resolver esse problema. Esse é o erro, aliás, que, só pra gente encerrar, né, esse é o erro, aliás, que o Jesus Huerta de Soto critica nesse texto dele, que é sobre que é uma crítica ao liberalismo clássico. Ele fala, isso é um devaneio. Agora a gente sabe, a ciência econômica já chegou no ponto em que a gente sabe que isso não funciona, beleza, então a gente precisa corrigir isso. Que é o que é a fantasia de um liberalismo clássico, de um Estado mínimo e tudo mais. Não tem como isso funcionar. Desista da noção de que você é capaz de... se a gente voltar, se a gente tiver uma consciência, se as pessoas melhorarem... Não. O que você vai precisar é ter competição. Essa competição vai tentar especular sobre o que tem lá na frente, vai tentar responder às necessidades dos indivíduos num sistema de preços, e vai ter falhas, mas eles vão tentar consistentemente consertar essas falhas, e se você não gostar, você pode ir para outro ou tentar criar o seu. Isso é o que funciona no mercado. A gente sabe que isso é necessário em todos os produtos, em todos os serviços, e... justiça, proteção de propriedade, registro de propriedade, resolução de disputas, etc., não é exceção. Como eles são ações humanas, eles caem dentro de economia. Não tem como você escapar disso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.